Quando você está enfrentando uma dificuldade ou um desafio muito grande, uma luta terrível, mas você tem que avançar. Como que você acha que Deus ajuda você? Você quer saber a maneira que Deus te socorre? Então fica comigo porque está começando mais um devocional, ó, na presença do Pai, para abençoar você e seu dia, sua família, tá legal? Tá aqui, ó, um livro abençoado para tá aí edificando você, uma palavra para cada dia do ano, um versículo, olha só, um tema, um versículo, um texto de revelação. Que tal? Melhor presente para você dar Dia das Mães. Você pode dar uma roupa, outra coisa também, mas não deixe de dar um devocional desse, porque a sua mãe vai ser abençoada, vai lembrar de você todo dia e o principal vai receber uma palavra de Deus. Para você adquirir, é só você clicar no link que aparece na descrição do vídeo e vai chegar na sua casa. Tá bom? Fica aí a dica para você. No final, eu vou orar por você. Lembra disso. Mas antes, se inscreve aqui no canal, clica aqui em se inscrever, aciona as notificações. Se você pode, se torne um assinante. Seja um parceiro meu do Evangelho, tenha acesso a milhares de conteúdos exclusivos e me ajuda a divulgar, porque esse recurso é para a gente impulsionar a pregação do Evangelho. Tá legal? Muito bem. Eu quero voltar aqui e falar do profeta Elias, porque a Bíblia relata a história dele, no momento da vida dele, talvez você não assistiu outros dias, momento em que ele está muito mal, fugindo de uma mulher chamada Jezabel, depois de todos os milagres que ele tinha vivenciado, mas agora ele está deprimido, senta debaixo de uma árvore, e a Bíblia fala que ele desejou a morte. Nesse momento, o anjo do Senhor, que é Cristo, uma aparição de Cristo no Velho Testamento, aparece para ele. Mas o que é precioso é que a Bíblia fala, se você voltar aqui no texto, de 1 Reis capítulo 19, que o anjo do Senhor tocou e diz: levanta e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Que coisa, hein? Meu Deus, você conhece alguma comida, algum suplemento suficiente que te dá força para caminhar uma jornada de 40 dias sem comer e sem beber mais nada? Não, beber eu não sei, comida, né? Mas veja, que loucura. 40 dias, isso é que é uma comida celestial, não é uma comida terrena. Você sabe, eu e você temos uma longa jornada por aqui. E, portanto, precisamos comer o pão de Deus, o pão dos céus. Precisamos comer a comida que nos dá força suficiente para atravessarmos essa longa jornada, para vencermos dias, às vezes, difíceis por aqui. Essa é a maneira como o Senhor, o anjo dele, o próprio Cristo, preparou Elias para caminhar. Ele deu a ele um pão celestial. O pão, você sabe, ele é um símbolo na Bíblia de Cristo, mas ele também é um símbolo da palavra de Deus, porque Cristo é o verbo, ele é a palavra, né? Ele é o verbo que se fez carne. Cristo e a sua palavra são um. Então, essa verdade, ela é muito poderosa. É por isso que é tão importante você parar para ouvir um devocional como esse diariamente, ir para o culto para ouvir a palavra, constantemente, porque uma palavra, é por isso que eu falo, uma palavra que você lê, sentar na mesa, ler com a sua família, fazer uma oração todo dia, pode fazer toda a diferença na sua casa, porque você está dando para eles uma comida do céu, um pão celestial, não é? Pode capacitar vocês para uma grande jornada. Aqui ainda no 1 Reis 19, no verso 9, ele diz assim, 9 e 10, ali entrou numa caverna, Elias, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: eu tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Mas, além disso, a Bíblia fala que Elias dormiu
e descansou fisicamente. Além de comer ali daquele pão, ele dormiu e descansou fisicamente. Dormir na Bíblia fala justamente de você descansar, não é? Você entregar o seu problema. Você precisa comer da palavra, né? Você precisa se alimentar todo dia, no devocional, leitura da Bíblia, mas você também precisa entregar a situação para Deus e dormir, descansar na alma, crer que Deus está cuidando de você. É isso que vai revigorar a sua força. No entanto, aconteceu uma coisa aqui. Depois dessa situação, a Bíblia fala que Elias, ele vai para o monte, você leu, um monte chamado Horebe, Monte Horebe, que é um outro nome para Monte Sinai. E sabe o que aconteceu lá no Monte Sinai? Lembra? A lei. Deus deu a lei para Moisés lá. Agora, o que é interessante? Deus não mandou ele ir para lá. Deus nunca vai mandar você voltar para o monte da lei, da cobrança, da barganha, do merecimento. Não, não volte para lá. Tudo que Elias fazia e estava tentando ali fazer era para salvar a sua própria vida, porque estava com medo de uma mulher. Estava fugindo. Esqueceu que Deus podia protegê-lo, guardá-lo, livrá-lo do mal. Então, quando ele chega lá no monte, Elias entra numa caverna e Deus pergunta para ele: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui no monte do merecimento, da barganha, da troca, do esforço próprio? É o monte da lei. Hoje, talvez, é o seu caso. Você está passando por uma luta e você está tentando aí, por que eu estou sofrendo isso? O que eu fiz para merecer? Meu Deus, Senhor, me ajuda, onde está minha brecha? E o que você está fazendo? Você está voltando para o Sinai. Você está tentando merecer de novo. Para com isso. Deus nunca mandou você voltar para uma fé baseada em trocas e perfeição, merecimento. Ah, eu pequei, será que eu pequei? Claro que pecou, todo mundo peca. Mas está perdoado. Deus quer que você fique no monte da bênção, do perdão, da reconciliação, da justiça de Cristo, não da sua força, não é? Isso é uma coisa muito estranha. E hoje o Senhor está falando a mesma coisa. O que você está fazendo aí? Sai daí. A Bíblia fala que Elias se apresentou para Acabe, dizendo que estava perante a face do Senhor. Veja que o Senhor, portanto, nunca tinha abandonado Elias. Ele é que estava achando isso, com pensamentos malignos, mas Deus nunca tinha abandonado ele. Veja que a jornada de Elias até ali, ela era do próprio Elias. Não foi Deus que mandou ele para lá. Foi Elias mesmo que decidiu fugir e tentar resolver o problema da perseguição por conta própria. A Bíblia fala que nos dias de Elias, nos dias em que Elias caminhou em fé, e passou pela seca de Deus, Deus mandou corvos para ele, para sustentá-lo. Nos dias que ele, no entanto, nos dias que a sua fé vacilou e ele se sentiu deprimido, desencorajado, o próprio Senhor veio pessoalmente, como eu disse outro dia, para trazer para ele um pão do céu. Deus não falou: agora o Elias está aí abatido, desanimado, crente fraco, perdeu a fé, vou deixar ele para lá, agora é que ele se vira, ele vai ter que aprender. Não, Deus não fez isso. No momento que ele estava ruim, Deus foi lá levar o pão para ele, foi lá ajudá-lo. Não é porque você abateu na fé, desanimou, está prostrado, está incrédulo, que Deus desistiu de você. Não. Ele vai, e agora mesmo ele está aqui para te dar um pão vivo, pão celestial. Você está comendo o pão do céu enquanto você me ouve. E eu declaro que este pão vai fortalecer você para você se levantar e caminhar na jornada que o Senhor preparou para você. Não é porque você vacilou na fé, não é porque você pecou, porque você se afastou, que Deus se afastou. Não. O Senhor, Ele sempre vem nos socorrer para trazer o pão. Vamos pegar o caderninho? Pega seu caderninho de anotações aí. Olha o meu aqui, ó. Olha o tanto de coisa anotada. Escreve aí, ó.
todo mundo escrevendo, escreve no comentário também. No meu momento de maior desânimo, Deus vem trazer o pão do céu para me fortalecer. No momento do meu maior desânimo, Deus me envia o pão do céu. Pão do céu para me fortalecer. Amém? Agora mesmo, o Senhor está te liberando uma palavra viva através desse devocional. Que você possa crer. Ele está com você, mesmo que você não sinta. Ele é fiel, ainda que você seja infiel. Porque você está em Cristo. Ele não desiste de você. Invoca Ele agora, abre seu coração, fala que você está desanimado, pede para Ele te ajudar. Ele vai tirar você daí. Tem um pão para você. Coma, no nome de Jesus. Eu vou orar por você. Escreve seus pedidos de oração aqui. Mas lembra-se que assim que eu terminar essa live, eu vou salvar ela. E eu te peço, compartilha os seus grupos de WhatsApp. Manda para pessoas que você ama, que você pode abençoar. E não se esqueça de se inscrever. Clica aí, ó, se inscrever. Acione as notificações. Vem fazer parte aqui do Clube do Assinante. Vai ter acesso a muitos conteúdos exclusivos da graça de Deus. E você vai se associar aqui comigo como um parceiro do Evangelho, porque todo recurso a gente reinveste para pregar o Evangelho. Vamos orar? Pai, eu oro agora pelos irmãos que porventura estejam prostrados e desanimados. Eu oro para que o Senhor traga a eles o pão vivo que desceu do céu, a revelação do Evangelho. Fortalece, faz forte o cansado, renova as forças do que não tem nenhum vigor. Levanta o abatido, eu te peço, pelo teu poder, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe os irmãos, fica na paz. Até o nosso próximo devocional, em nome de Jesus.